Olá, sabe? Hoje a gente vai fundo em uma ideia que, olha, já transformou a vida de milhões de pessoas. A gente está falando da mensagem principal do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. A proposta aqui é bem simples: entender, na prática, como é que se encontra a paz nesse mundo tão agitado que a gente vive. E pra gente começar, fica aqui uma pergunta, uma que parece simples, mas é bem profunda. Onde é que a mente costuma morar? Para pra pensar um segundinho. Na maior parte do tempo, ela tá de fato aqui, no agora, ou será que ela tá viajando por aí? Pois é justamente aí que a grande sacada do livro aparece. A verdade é que a maior parte do nosso sofrimento, ele não acontece no presente, não de verdade. Ele nasce daquela mania que a gente tem, né, de ficar mentalmente preso ou lá no passado, remoendo culpa, arrependimento, trauma, ou então lá na frente, no futuro, criando ansiedade, medo, expectativa. Então tá, se a gente não tá no presente, onde é que a gente está? A resposta é simples: a gente está preso. Preso no falatório sem fim da nossa própria mente. E quem é que alimenta essa conversa toda? Bom, o Tolle chama a fonte disso de ego. Imagina o ego como uma parte da mente que se alimenta de pensamentos, sabe? De comparações, de problemas, tudo isso para ele poder se manter vivo, para criar um senso de eu. Ele é basicamente aquele contador de histórias que não cala a boca lá dentro da nossa cabeça. Agora, presta atenção, porque o ponto central é este aqui. O problema nunca foi ter pensamentos, todo mundo tem. A questão é a gente se identificar com eles, achar que nós somos esses pensamentos. A grande virada de chave, sabe? É perceber que existe uma consciência ali por trás do pensamento. Nós somos a presença que observa a mente e não a mente em si. E aqui o Tolle faz uma distinção que é super importante. Pensa assim, de um lado tem o tempo do relógio, o tempo cronológico. Esse é o útil, claro. A gente precisa dele para marcar um compromisso, para cozinhar, enfim, para viver no mundo. Mas do outro lado tem o que ele chama de tempo psicológico. E esse é a armadilha. É aquela compulsão de ficar revivendo o passado ou ensaiando o futuro sem parar, dentro da cabeça. E é justamente esse tempo psicológico que vira a nossa maior fonte de dor. Mas como é que esse tal de tempo psicológico cria sofrimento na prática? Bom, vamos entender agora como esse padrão da mente acaba gerando um verdadeiro ciclo vicioso de dor. Olha, a raiz de todo sofrimento é uma coisa só: resistência. Resistência àquilo que é aquele não que a gente diz por dentro para o momento presente. Pensa bem, quando a realidade não bate com o que a gente queria, a mente começa uma briga, uma luta contra o que está acontecendo. E é dessa luta que nasce a frustração, a raiva, a tristeza, tudo isso. Para explicar isso, o Tolle traz um conceito que é, olha, fascinante: o corpo de dor. Pensa nele como um campo de energia mesmo, feito de todas as emoções ruins do nosso passado, sabe? Aquelas que a gente nunca digeriu direito. E esse corpo de dor fica ali, quietinho, adormecido dentro da gente. Tá, e como é que ele acorda e assume o controle? O processo é bem simples, na verdade. Primeiro, essa dor antiga vai se acumulando, aí vem um gatilho no presente, pode ser uma palavra, uma situação qualquer, e pá, ele acorda. E quando acorda, ele toma conta de tudo, domina os pensamentos, as emoções, e aí vem aquelas reações que muitas vezes são completamente desproporcionais, né? Ok, já deu para entender bem o problema, mas e a solução? Qual é? A boa notícia é que a saída para isso tudo está sempre disponível, sempre à mão. Então, vamos ver como é que a gente faz para acessar esse tal poder do momento presente. E aqui está a tese principal de tudo. A paz não é um objetivo lá na frente. Não é uma coisa que se conquista no futuro. Sabe, não está depois daquela promoção ou depois daquela viagem dos sonhos. A paz, ela está disponível agora, a cada instante. Somente no presente. Certo, mas e na prática? Como é que se faz isso? Existem algumas ferramentas bem simples. Por exemplo, só observar a própria respiração, sem mudar nada. Só sentir o ar entrando e saindo. Outra coisa, sentir a energia que pulsa dentro do corpo, talvez nas mãos, nos pés. Ou então, ouvir os sons ao redor sem ficar julgando, sem dar nome. E tem também o simples ato de observar os pensamentos passando, como se fossem nuvens no céu, sabe? Sem se agarrar em nenhum. E tudo isso nos leva para o último pilar dessa filosofia toda: a enorme força que existe na aceitação, ou, como Tolle prefere chamar, na rendição. E olha, é muito importante entender isso direito. Se render aqui não tem nada a ver com fraqueza.
não é desistir, não é ser passivo, muito pelo contrário. Render-se é um ato de inteligência, de sabedoria. É simplesmente aceitar a realidade do agora, do jeito que ela é, sem brigar por dentro. E é só a partir dessa aceitação que a clareza e a paz interior podem finalmente aparecer. E o mais incrível é que a ação de verdade, a ação consciente, ela não nasce da raiva, da resistência, ela nasce da aceitação. Porque quando a gente aceita o agora, a gente para de só reagir com base no medo e na raiva e passa a agir com muito mais clareza, com muito mais poder. No fim das contas, tudo isso se resume a uma verdade que é, ao mesmo tempo, super simples e muito profunda. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. O agora é a única coisa que a gente tem de verdade. É o único lugar onde a vida realmente acontece. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. Se a grande maioria dos problemas são, na verdade, construções da mente sobre coisas que já passaram ou que talvez nunca aconteçam, será que eles são reais neste exato instante? Ou será que eles só existem naquele falatório mental? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.